Boa tarde, pessoal. É, Hoje, segundo dia, segundo encontro de lives da cooperativa. E hoje o tema é planejamento local na periferia com a Andrelissa Ruiz. Ela já deve estar entrando. Deixa eu colocar ela. E aí, entrou. Tarde, pessoal. Oi, Andrelissa, tudo bem? Tudo? Vocês estão vendo bem? Eu tô cortando alguma coisa? Não, tá bem, tá ótimo. Não tá cortando, não. Deixa eu arrumar aqui o meu. Aí, agora tá bom. Vou começar apresentando a Andrelissa. A Andrelissa é comunicadora social formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, com especialização em redes sociais e sustentabilidade pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e mestranda em mudanças sociais e participação política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades, também da USP. Premiada em 2017 com o prêmio Vladimir Herzog de Novos Talentos do Jornalismo e desde sua formação sempre trabalha com comunicação comunitária e mobilização social. Desde 2010 trabalha na Fundação Tid Setúbal com a produção de veículos comunitários, como também articulações com moradores, organizações e poder político em prol do desenvolvimento de periferias urbanas e atualmente é coordenadora de prática local da Fundação Tid Setúbal. A gente pode iniciar você contextualizando qual a sua história no Jardim La Pena, como era o bairro anteriormente ao plano, e antes da gente iniciar sobre o plano em específico, também que o bairro já tem uma história comunitária muito forte antes da chegada do plano de bairro, então os equipamentos, se você puder comentar a luta da população local para inclusão de equipamentos no território. Bom, primeiro já dar boa tarde aqui para Paula, Paloma, que já estão aqui assistindo a gente. Bom, como o Denis me apresentou, vocês viram que eu não sou arquiteta urbanista, mas estou aqui para falar de planejamento urbano. Mas porque a gente teve uma experiência no Jardim La Pena, né, com plano de bairro. E a gente percebeu que o planejamento urbano ele tem uma parte muito importante, né, que é a parte técnica dos arquitetos e urbanistas, mas ele também tem uma parte muito importante de quem vive o território, né, para que tudo que seja planejado realmente tenha funcionalidade e atenda os desejos daquele território. Né? Então, só para dar uma contextualizada para vocês não falarem, nossa, mas uma Uhum. comunicadora social vai falar de planejamento urbano, né? O que está acontecendo? Bom, eu estou indo desde 2010 trabalhando lá na Fundação de Setúbal e sempre ali no Jardim La Pena. E a Fundação de Setúbal chega no Jardim La Pena em 2006, né? Então a gente já está há bastante tempo lá. E quando a fundação chega lá, é isso, o bairro tinha poucas coisas ainda. Tinha a escola, tinha a Sociedade Amigos de Jardim La Pena e tinha o Galpão, que é onde a Fundação de Setúbal atua hoje. Então, quer dizer, a gente tinha pouquíssimas organizações no bairro. E aí a gente começa então, a organizar um fórum de moradores junto com os bairros da vizinhança e começamos a perceber algumas oportunidades que a cidade tinha para a gente conseguir deixar a pena mais visível e fazer com que essas oportunidades chegassem até o bairro. Então, a partir de um fórum de moradores, o Jardim La Pena conquistou 2 creches, uma UBS, a saída da estação de trem, que no projeto original a estação de trem não tinha uma saída para o bairro, só tinha para o centro de São Miguel. Então, a gente teve várias conquistas desse momento do Fórum de Moradores, né? Mas qual o problema que a gente identificou no Fórum de Moradores? Que o fórum ele era temático, né? Então, hoje o fórum discutir habitação, hoje vai discutir educação. E aí ele acabava também segmentando o seu público. E aí, quando a gente fala de melhorias para o bairro, né, de planejamento urbano, a gente precisa conseguir ver o bairro, né, de uma forma mais integral. E aí a gente percebeu, então, que
que a gente precisava encontrar uma outra forma de fazer essas melhorias, que pensasse mesmo num planejamento mais integrado, né, com olhar mais sistêmico do bairro, e que a gente conseguisse uma coesão da comunidade, assim, que a comunidade realmente percebesse que os problemas do bairro são problemas de todo mundo. Não é porque eu não tenho filho que eu não vou lutar para a melhoria da creche, por exemplo. E aí a gente encontrou o instrumento do plano de bairro, que é um instrumento que está lá no plano diretor da cidade de São Paulo. E aí esse instrumento foi o nosso guia, vamos dizer assim, para a gente reconstruir esse processo de mobilização. Então a gente começou a refazer o processo de mobilização em cima desse instrumento do plano de bairro e iniciamos um processo bem bacana, assim, de reunir as organizações locais, de reunir as lideranças do bairro e fazer com que isso virasse o que a gente chama de colegiado plano de bairro de La Pena, né? Então, um comitê gestor, que foi esse comitê que foi organizando passo a passo, né? De como que a gente ia construir as propostas do bairro, depois como que a gente ia fazer o processo de aprovação dessas propostas junto à prefeitura, como que a gente vai implantando essas propostas, né? Porque aí é tão interessante, né? Porque a gente também acaba muito falando, né, da falta mesmo do poder público nos Uhum. territórios. E aí a gente se apega muito pela falta. E às vezes a gente não olha a potência que esses territórios têm. E aí quando você começa a olhar as potências desses territórios, você consegue perceber que muitos desafios a gente consegue resolver com o que o território tem. E aí a gente consegue focar melhor a energia no que tem que cobrar do poder público. Né? Então a gente fez alguns mutirões para arrumar praça, para limpeza de rua, e a gente conseguiu dividir bem essa energia, que a gente até chamava de energia comunitária. Né? Então, o que dava para a gente fazer com a energia comunitária e onde que a gente vai focar os nossos esforços para fazer essa incidência no poder público, né? Então, acho que foi um pouco esse o caminho que a gente fez. Você quer perguntar alguma coisa, Deus? Quer que eu conte mais É, detalhes? sim, sim, claro. O pessoal que não conhece o Jardim La Pena, ele fica, Ah, ele fica aqui na Zona Leste, em São Paulo, na região metropolitana, no extremo. Tem uma situação bem particular no território, porque ele meio que está entre barreiras, né? A linha do trem e a marginal Tietê. Então, ele tem algumas situações pontuais, como não tem uma linha de transporte público que circunda a região dos três bairros, porque o La Pena, na verdade, é um loteamento com três vilas, né? Vila Naí, Gabi e o Jardim La Pena, que inclusive queria que você comentasse também como é que foi mobilizar o pessoal, porque dentro do plano de bairro e da publicação que vocês lançaram ano passado, tem essa conversa, né, do pessoal enxergar o território e cada um pontuar que, aqui não é a pena, aqui é Vila Naí, não, aqui é Vila Gabi, como é que foi juntar esse pessoal para se mobilizar e construir o plano. E outra questão em pontual é que o território do Jardim La Pena, ele também tem algumas questões pontuais em relação a ao desenvolvimento local e etc., porque ali naquele território era uma vila operária e tinham várias indústrias na região, como a nitroquímica, como algumas outras indústrias, e esse território foi construindo, assim como o distrito de São Miguel Paulista, né? E a, a população local ela tem muitos descendentes nordestinos, tem uma comunidade haitiana dentro do território hoje também que participa das atividades. Queria que você comentasse também dessa multidisciplinaridade de pessoas, de territórios e de outras nações que tem dentro do Jardim La Pena. E é isso, assim, comentar esses dois pontos do Jardim Vila Naí, Gabi La Pena e
essa questão recente dos haitianos chegarem dentro do território e pautar essas atividades por meio do Galpão ZL? Bom, uma coisa bem interessante para contar para vocês, mas quem mora perto da linha do trem deve saber porque é bem recorrente, assim. Até, vou fazer umas contas aqui. Eu acho que até 2006 a gente entrava pelo Jardim La Pena por um buraco no muro da CPTM, da linha do trem. Então, assim, não tinha uma passarela para a gente passar, né? A gente passava por um buraco que os moradores tinham feito na linha do trem, correndo risco de ser atropelado pelo trem, enfim. E isso eu sei por conta de outros bairros também, que ficam na linha do trem para a várzea, né, do Rio, que vários fizeram acesso assim. Então, isso já mostra um pouco esse isolamento, né? Um bairro que não tinha conexões. Ó, a Paloma, que mora lá no Jardim da Pena, tá falando de atravessar a linha. E é isso, a gente tinha que atravessar a linha. Então, o bairro já era um pouco... O La Pena e tantos outros, né, que são da várzea, já tem esse histórico de terem sido excluídos, né? De não ter conexões. Isso vem mudando, claro. Como o Jardim La Pena, por exemplo, agora é super fácil acessar. Você desce na estação de trem de São Miguel, você tem uma escada rolante para acessar o bairro, né? Isso não tinha há muitos anos. Então já tem essa questão do bairro ter sido um pouco invisibilizado, excluído, né? E eu gosto de contar essa historinha do buraco, porque quando a gente está falando de planejamento urbano, né? Quando a gente está falando de melhorias para o bairro, a gente sabe que depende muito dessa articulação com o poder público. Então, se você não está sendo visto, se você não está sendo lembrado como parte da cidade, dificilmente vai vir recursos para você, dificilmente você vai ser visto, né? E aí, com o movimento do plano de bairro, o bacana foi que a gente conseguiu ser visto. Né? Então, tem também uma importância não só da luta, da concretização das ações, mas também da organização comunitária, que mostra o quanto aquele bairro é vivo, o quanto aquele bairro é dinâmico e precisa de todas as outras necessidades que os outros bairros têm. Então, acho que isso foi muito forte também. Eu gosto até de falar uma frase de uma moradora que a gente tinha ido na subprefeitura, porque aí, quando a gente formou esse colegiado, a gente começou a fazer tudo junto. Né? Então, a gente ia em audiência, iam todos juntos, ia falar com o subprefeito, todos juntos. E aí, uma moradora falou assim, nossa, que legal! Quando a gente anda em bando, eles não falam não pra gente. Então, essa potência mesmo do coletivo, né? Então, é isso. Uma coisa é uma pessoa indo lá falar sozinha dos problemas e uma coisa é essa representatividade do bairro todo. E aí você falou da questão de como que a gente fez as articulações, né? Então, quando a gente começou esse projeto do plano de bairro, o Galpão ZL, que é onde eu trabalho, ele fica bem no meio, assim, do bairro, né? E pra gente, a gente sempre chama lá de Jardim La Pena. E aí, a gente conversando com esse grupo do colegiado, pensando em fazer as oficinas participativas ali, e aí o grupo que trouxe, não, mas... se é plano de bairro Jardim La Pena, porque vocês também estão fazendo para Vila Naíra, a gente... Né? Como assim? E aí o morador foi falando, não, ó, daqui até aqui é Vila Gabi, aqui é Jardim La Pena, aqui é Vila Naíra. Então, quanto tem que considerar esses significados mesmo que o bairro traz, assim, historicamente, né? Então, assim, se você jogar no mapa, vai estar Jardim La Pena. Mas quando a gente quer dialogar e trazer algo que realmente faça mais sentido para aquele território, é importante essa escuta e entender que outras divisões podem acontecer, que não as divisões que estão lá na Secretaria de Urbanismo, por exemplo, né? Então a gente percebeu que a gente precisava então ver o bairro com essas três vilas ou divisões, enfim. E a gente, então, tudo que a gente fazia, a gente repetia nos três lugares. Então, tem uma oficina participativa, tem uma na Vila Gabi, tem uma no Jardim La Pena, tem uma na Vila Nair. Então, tudo a gente ia se repetindo. E o colegiado também tinha pessoas de todos esses lugares. E aí, a gente também ia pensar nas intervenções, que eu falei para você de energia comunitária. A gente fez várias intervenções com os potenciais do bairro, que era uma forma isso de valorizar o que o bairro tem e também uma forma da gente ver as coisas acontecendo. Porque com o poder público,
Tem um tempo um pouco demorado, né? Vamos Uhum. combinar, assim, a gente começou o plano de bairro em 2017. Um dos pedidos era o ecoponto. O ecoponto está sendo construído agora. A gente está em 2020. Então, tem um tempo longo do poder público que desanima a mobilização. Então, para desanimar essa mobilização, a gente começou a fazer outras ações que a gente chamou de ganhos rápidos, que eram ações mais simples, que a gente conseguia fazer com que o bairro tinha. E eu acho que isso foi muito bom para a questão da mobilização, e aí a gente ia tentando priorizar também essas três divisões, fazer uma intervenção ali, outra aqui. Muito. Ih, acho que ela caiu. Andrelissa, ela tá recarregando um ponto enquanto ela volta. E Opa, aí, quando eles se aproximam da gente, a gente já tinha o projeto, a proposta pronta da que a gente queria. Por exemplo, a praça, que eles ajudaram a gente a informar, a gente já tinha um desenho pronto, feito com escuta de criança, do que a praça, do que eles mostraram que a praça fosse. Então, a gente consegue aproveitar melhor essas oportunidades, diferente se a gente não tivesse nada. E aí, o hospital tem o seu tempo lá do padrão de voluntariado, ele acaba indo para o bairro, né? Que a gente ainda uhum. fosse discutir, né? Porque o processo participativo é longo. Né? Então, não dá. Eu sou uma defensora, né, da participação, e eu falo que a participação não pode ser usada para legitimar o que já está pensado. Né? Então, o processo de participação, para ele ser verdadeiro, ele é longo. Então, não dá para você chegar com um projeto hoje para o mês que vem e tentar fazer uma participação às pressas. Ele é longo. Né? No plano de bairro, a gente demorou, acho que foram 6 meses na construção do documento de propostas. Isso era todas as articulações. Foi o ano de 2017 inteiro, assim, fazendo só o documento. E aí, a partir de 2018, a gente começou a organizar as ações de incidência para conseguir implementar, né, as ações que a gente tinha pensado. Falta alguma coisa, né, que tinha me perguntado? Não, não, Dos diferentes atores do tinha. bairro, né? Agora, os diferentes atores do bairro agora. Então, uma coisa assim bem interessante, né, que a gente percebeu nesse processo de construção é que quanto mais atores diferentes envolvidos, é melhor. Então a gente percebeu que foi muito importante a gente ter os moradores, né, que quem vive o lugar, que sabe exatamente o que precisa e o que não precisa. A gente tem apoio técnico, né, de universidades, de arquitetos, que conseguiam transformar os desejos em algo mais palpável, assim, vendável, vamos dizer assim, para a prefeitura, né? A articulação com o poder público também foi importante. Então a gente ia costurando todos os atores iam somando ao processo, né? E uma coisa importante é isso, de envolver todo mundo que vai chegando, porque o La Pena, ele, a partir de 2013, ele começou a ter várias ocupações. E hoje ele é um bairro que ele tem uma parte bem grande, assim, de casas de madeiras, né, de barracos de madeiras, e que são casas que são muito rotativas, né? Porque é isso, acho que ninguém quer ficar morando a vida inteira no barraco de madeira, né? Então, a pessoa, conforme consegue, ela sai e aí aquele barraco é ocupado por outra pessoa. E essa rotatividade faz com que a gente tenha sempre, então, moradores diferentes, né? Então, não é aquele morador que tem aquele sentimento pelo bairro, que está com medo do processo, aquele morador que está chegando, mas também é importante a gente envolver, né? Porque a gente está falando de coesão da comunidade, então a gente envolver todo mundo. E nesse meio termo chegou também muitos imigrantes. Então a gente também teve a preocupação por conta de uma das pessoas, né, que faziam parte do colegiado, de integrar também as visões, os desejos, né, dos imigrantes também no plano. Então, na verdade, assim, o plano de bairro, a gente tem um documento que segue exatamente todos os 9 artigos que o plano de bairro contempla, mas ele é mais que isso, né? Ele virou mesmo um movimento que organiza, que faz com que a gente tenha um núcleo ali de pessoas sempre pensando em estratégias e melhorias para o bairro. E aí isso extrapola o plano de bairro.
E tem outra questão, como vocês conseguiram manter a população local engajada dentro do plano de bairro? Como ele tem uma temporalidade muito grande de execução? Ih, acho que a Andrelissa caiu. Opa, voltou. Como vocês conseguiram manter engajada a população local? Porque, como você disse, o plano se iniciou em 2017 e as ações, como se fosse, vocês pontuaram algumas ações que ela tinha um prazo curto e mesmo assim é uma batalha para manter a população engajada, entendimento dos processos, entendimento dos prazos dos órgãos públicos e como vocês se reuniam em questão, semanal, era de 15 em 15 dias, quais eram os locais que vocês pautavam a organização e o andamento do projeto, do plano. E também tem outra questão que eu acho interessante, que vocês estruturaram um plano em 4 temas, né, dentro do escopo do plano de bairro. E dentro desse plano, com as 4 temáticas, tiveram 48 ações que foram pontuadas no plano. E vocês conseguiram dividir por temporalidade, esse aqui, como eu falei, vai ser executado logo, esse daqui há tantos anos, esse num prazo mais extenso. Como foi a escolha do que vai ocorrer dentro do território? Foi votação comunitária? Foi. Então, mais essas perguntas que eu queria pontuar agora. Então, as propostas, a gente tinha muitas propostas, né? E aí chegou o momento da gente priorizar para a gente conseguir colocar isso no documento, né? Na priorização, é até bem interessante, porque na priorização, nós, como Fundação de Setúbal, e na época a FGV estava em parceria com a gente, nossa, começou uma obra no meio da live. Vocês estão me ouvindo ainda? Bem, será? Então, assim, nós, então, da Fundação de Setúbal, na época a FGV, que estava ajudando nesse processo, a gente tinha pensado um formato de oficina para pactuar. E aí, o colegiado, né, de moradores falou assim, não, isso daí tá muito careta, não, tem que ser diferente, não, ninguém vai aguentar. E mudaram toda a estratégia. Então, é o que eu falei da gente perceber bem o que nosso público está querendo, né? Então, de repente, se a gente fizesse no formato que as organizações tinham pensado, não tinha atingido os moradores como atingiu. Então, os próprios moradores que trouxeram a ideia do que funcionava ou não. E aí a gente, então, fez uma priorização, dividimos em 4 meses desses 4 temas, né? Que era um tema de organização comunitária, que foi, que surpreendeu a gente, assim. Foi um tema que super surgiu, né, da organização comunitária. O outro foi de infraestrutura do bairro. Uhum. O outro foi de meio ambiente. E o outro foi de como a gente organizava o Jardim La Pena para ele se fortalecer, né, como bairro, que ele estava um pouco esquecido. E aí a gente fez os 4 meses e as priorizações eram feitas por adesivo de bolinha. Então era assim, o que é muito urgente, o que é urgente, mas dá para esperar um pouco, e o que dá para esperar mais. Era um pouco essa meta, assim. E aí depois a gente teve com a ajuda da FGV um estudo de custo e impacto. Então, além da prestação que a comunidade fez, a FGV fez para a gente uma matriz que falava, ó, isso daqui que vocês estão colocando como urgente vai custar muito, o impacto vai ser alto, mas vai demorar muito. Isso daqui não vai custar tanto, o impacto também é alto, pode ser mais rápido. Ou isso daqui não vai custar tanto, o impacto é baixo, mas é rápido. E é essa matriz que a gente discute no colegiado. Então, não tem bem uma ordem do que a gente vai seguir. A gente discute mesmo pensando em várias variáveis, assim, né? Uma delas é as oportunidades que estão postas pelo poder público
Então, por exemplo, se o poder público está. Uma época o poder público estava discutindo a questão de pôr Wi-Fi nas praças. Era um Hum, pedido dos jovens do bairro. Então, a gente tentou Wi-Fi nas praças. Não era prioridade, mas era a oportunidade que a gente tinha no momento. Não conseguimos, tá, gente? Nem que dê sucesso. Então, tem essa questão da oportunidade política mesmo do momento. E tem também um pouco da dinâmica do território. Então, por exemplo, a questão do lixo. Né? Chegou uma hora que o muro da escola estava. As crianças não conseguiam ficar esperando para entrar na escola por conta da sujeira do muro. Então, isso virou uma prioridade. Né? Então, é isso. A gente tem uma prioridade que foi discutida nas oficinas. A gente tem esse estudo da FGV, mas a gente também tem muita essa sensibilidade de discutindo junto e decidindo onde que a gente vai colocar energia naquele momento. A gente também já se dividiu em comissões, porque às vezes mais de um tema é importante, mas não dá, a gente não tem energia para tudo. Então a gente também já se dividiu em comissões, para a gente ir cuidando um pouco de mais coisas ao mesmo tempo. Mas são várias estratégias, né? As reuniões, elas estavam acontecendo sempre no galpão. uhum. Gente, se eu precisar falar mais alto, vocês me escrevam, tá bom? Se tiver ruim de ouvir, eu precisar falar mais alto, ou eu me esconder no banheiro, não sei. Então, assim, as oficinas não, os encontros desse colegiado, ele sempre estava acontecendo no galpão. Aí, o próprio colegiado, conforme ele vai sentindo que vai diminuindo as pessoas, ele também já traz essa preocupação de a gente pensar em estratégias de mobilização. E aí foi onde a gente começou a pensar algumas estratégias, e uma das saídas foi a gente fazer reuniões nas casas das pessoas. Né? Porque assim, a participação é voluntária, à noite, né? Com toda a dureza que a gente sabe, né? Que tem a vida nas periferias, né? De você trabalhar, geralmente trabalhar longe, você ainda chegar em casa e ter pique para ir para uma reunião. Né? Então a gente tentou facilitar fazendo nas casas dos vizinhos, né? Então a gente ia em algumas casas de algumas pessoas e fazer reunião assim. Então a gente já tentou isso também, mas a gente vai muito experimentando, gente. Realmente, assim, quando a gente fala de processos participativos, a gente tem que estar muito aberto a flexibilizar. Porque tem coisas que no momento funcionam, daqui a pouco não funciona mais, você tem que pensar outras estratégias. E é isso, assim, de estar atento, de escutar, de tentar perceber o que está acontecendo, de testar, né? Tem coisas que a gente tem que testar. E de confiar muito nas pessoas, né? Tem uma história que eu gosto muito, que eu sempre conto, que é da vala alternativa. Então, lá no Jardim La Pena, quando chovia, a rua da creche da UBS ficava alagada por vários dias. Então, as pessoas ficavam vários dias sem ir na UBS, vários dias sem ir para a creche. E aí, a subprefeitura mandava o caminhão sugador. Então, assim, o poder público estava fazendo a parte do que ele podia, né? De mandar o caminhão sugador, mas não dava conta. E aí, um morador que já tinha trabalhado com tubulação na Sabesp, o Raimundo, ele pegou uma folha de sulfite, uma reunião, e desenhou, né, o que poderia ser uma vala alternativa para escoar a água. A gente levou esse desenho para o subprefeito. O subprefeito topou e fez essa vala. E aí, quando chove, a água ainda enche, mas ela escoa no mesmo dia. Então, pelo menos, não fica dias alagados. Então, é isso, assim, você confiar que quem mora lá, às vezes pode não ter o melhor conhecimento técnico, mas tem o melhor conhecimento vivencial do território, sabe? Uhum. Então, assim, ele conseguiu achar um lugar que não tinha casas ainda, que dava para passar uma vala. Então, é isso, assim, as pessoas conseguem trazer soluções. Então, se a gente somar essas forças, a gente consegue resolver muitas coisas. E outro ponto é como é que foi a finalização do plano de bairro, a formalização e a questão do poder público, se eles participaram durante o processo e também o pós-plano de bairro, o que foi gerado do plano de bairro dentro da legislação municipal e
Como está hoje a questão do plano de bairro do Jardim La Pena? Então, o processo de formalização, a gente seguiu o que estava escrito no plano diretor, que era apresentar, ser aprovado no Conselho Participativo Municipal e ser discutido no Conselho Municipal de Política Urbana. Porém, o que a gente percebeu? Que como é uma coisa nova, que poucos bairros fizeram, ninguém sabe muito bem os trâmites, essa é a verdade. Assim, a gente sentiu que a gente chegava com tudo pronto, achando que pô, a gente conseguiu aprovar o plano, ou então a gente vai receber o recurso, e quando a gente chegava numa secretaria ou outra, era aquela. Eles não sabiam muito bem o que fazer, né? Então, acho que falta uma coisa nas políticas públicas de continuidade, mesmo com mudanças de governo, né? É como se o que foi construído num governo, no outro as pessoas não sabem o que fazer, né? Não sei se não se conversa, se não tem um repasse, né, dos procedimentos, enfim, a gente sentiu muita dificuldade, porque era como se o plano de bairro fosse uma coisa muito desconhecida. A outra questão que a gente percebeu é que para as realizações do que precisa do poder público tem uma disputa orçamentária, que é uma disputa muito grande. Então, a questão do orçamento é muito difícil. Então, imagina a gente, como processo participativo de um bairro de 14 mil habitantes, tá disputando orçamento com saúde, com educação, sabe? Então, assim, tem uma disputa que ela é muito difícil, assim, que eu sempre falo onde eu vou, que o ideal seria que a prefeitura, já que existe né, uma proposta de planejamento participativo no plano diretor, que a prefeitura ou a Secretaria de Urbanismo, enfim, teria que ter um valor destinado aos processos participativos. Uhum. Porque aí as comunidades que se organizam disputam um orçamento voltado para participação. Né? E não ficar nessa disputa gigantesca que envolve, enfim, interesses políticos, que envolve muita coisa. Então é muito difícil. Por exemplo, o plano de bairro de Jardim La Pena, a gente conseguiu 480 mil numa audiência pública para obras de drenagem do plano de bairro. E aí, esse dinheiro, o orçamento é assim, né? Todo o dinheiro que é discutido, ele está congelado. Conforme a cidade vai arrecadando, aí esse orçamento vai meio que entrando para o caixa. Então, conseguindo, quer dizer que a gente conseguiu, assim, ele fica congelado, mas ele estava lá no documento que a gente tinha conseguido. E aí, de repente, o dinheiro sumiu. Né, essa linha zerou, né? Que tá 480, congelado, zerou por conta de um decreto do prefeito que ele tinha mexido em algumas questões orçamentárias. Então, assim, a gente fez uma luta com audiência pública, a gente conseguiu levar uma audiência pública para o bairro e, de repente, um decreto, né, uma canetada, tira tudo isso. Então, é isso que eu falo que é muito... É uma disputa muito desigual, assim, uma disputa muito difícil. E tudo isso vai deixando a população muito desacreditada nesses processos participativos, né? Então, quanto seria importante que o poder público pensasse um pouco em como viabilizar esses processos participativos, né? Porque, de novo, eu repito, não adianta a gente ter instrumentos de participação para dizer que tem. Né? Eles precisam realmente ter começo, meio e fim. Né? Se a gente não consegue concretizar o que foi discutido na participação, não serviu muito, né? Assim, não que não serviu, porque tudo é uma aprendizagem. Né? Acho que o plano de bairro ele tem um papel que eu falo que é um papel pedagógico, que a gente aprendeu muito. Né? Eu mesma não sabia nada como funcionava o orçamento da cidade, aprendi tudo muito junto com os moradores. Então, ele tem uma proposta pedagógica, assim, orgânica, mas desanima um pouco na hora que a gente vai concretizar. O bom é que é isso, quando você consegue fortalecer um núcleo e você continua batendo lá na portinha, uma hora, assim, então a gente perdeu esse valor, mas depois o subprefeito conseguiu fazer a obra pra gente com outro valor. Então, assim, vale a insistência, vale a organização comunitária, mas poderia ser mais fácil. É isso que eu acho. Até me perdi, tinha mais perguntas, né?
Tinha. Como foi a participação do poder público no processo de construção do plano de bairro? Porque eu imagino que tenha uma resistência de ambos os lados na participação e também como o processo ele ocorreu mediante a troca do governo, troca da prefeitura. Então, eu acho que isso, de certa forma, deve ter influenciado no andamento do processo. E é mais essa pergunta mesmo que eu queria falar. A gente, desde a ideia, né, do plano de bairro, a gente foi conversar com a subprefeitura. Porque é isso, a gente entende que essa articulação de vários atores, né, é o que no final dá um bom processo. Então é isso, a gente não ia conseguir falar de planejamento urbano sem articulação com a prefeitura, né? E no caso, o governo local, a subprefeitura. Então, desde o princípio, todos os passos do plano de bairro, a gente discutiu junto com a subprefeitura de São Miguel, que acompanhou bem de perto tudo. Então, a gente fez essa ponte, vamos dizer assim. A prefeitura não participava, né, sempre das reuniões colegiadas, só quando a gente solicitava, mas ela sempre esteve aberta, assim, quando a gente precisou, né, enfim, de algo. Foi um movimento até tranquilo, assim, esse diálogo, assim. O mais complicado é isso mesmo, é que não adianta só ter diálogo, tem que ter o dinheiro. Sim. Então, essa parte do orçamento travou, foi um desafio que travou bastante as ações. E ainda hoje tem as reuniões do plano de bairro, do processo inicial até hoje, ainda se manteve parte do colegiado, houve novos atores agora participando junto da execução do plano de bairro, o que já foi executado do plano de bairro de lá para cá, mais isso que eu queria pontuar. A gente. É isso, o colegiado ele é bem de altos e baixos, né? Então, tem hora que tem 30 pessoas, teve 60, hora que tem 20, tem hora que tem 10. É muito, né? Porque é isso, as pessoas cansam também, então depende muito do estímulo que a gente consegue organizar ali no bairro. Mas esse colegiado existe. Pelo menos um núcleo mínimo ali está sempre firme e forte, né? Tem pessoas que sempre aparecem. A gente continua fazendo reuniões, né? Então as reuniões elas eram semanais, depois a gente passou para quinzenal. Agora, por conta do Covid, está um pouco parado, né? A gente está propondo uma reunião semana que vem online, ver se funciona. Porque mesmo no Covid a gente tem projetos andando de requalificação das ruas, né? Que até a Arquicorp participou. Então a gente quer discutir esses projetos também com os moradores, porque tem uma coisa que a gente fala que é da transparência, né? Então, assim, a gente tenta sempre que todo mundo esteja na mesma página do processo. Porque quando aparece alguma coisa no bairro, tá todo mundo sabendo. Isso é muito importante, essa questão da informação e da comunicação, porque a gente sabe que a gente tem uma política muito clientelista, né? Então, assim, é muito fácil, ainda mais na época de eleição, chegar algum político lá falando o que ele fez e tomar o que, na verdade, foi uma luta num processo participativo, né? Uma luta da comunidade. Então, esses é um dos cuidados que a gente toma, assim, de tentar estar sempre informando e espalhar mesmo as informações para que os autores sejam mesmo a comunidade, né? E para que ninguém seja iludido achando que foi, enfim, um político, enfim, usando de má fé o que a população fez, né? Então acho que a Uhum. gente toma bastante esse cuidado, assim. Tanto que até uma escolha que a gente fez no plano de bairro foi da gente, quando tinha essa questão mais dos cargos eletivos, a gente sempre conversar com comissões e não com uma figura ou outra em si. Porque aí a gente consegue pluralidade de partidos, né, de visões, e fica mais difícil, né, essa questão do clientelismo. E assim, dentro
da construção do processo todo, assim, desde a formalização da publicação até as ideias iniciais do plano, qual foi o maior desafio dentro desse processo num todo, assim, do plano de bairro? Acho que são dois, né, os maiores desafios. Um, manter as pessoas mobilizadas, Uhum, porque por ser um plano de bairro, se não tiver as pessoas mobilizadas, não faz muito sentido, né? E o outro é essa questão dos recursos mesmo, né? Do que diz respeito ao poder público. Então, são dois desafios bem grandes. Mas tem uma coisa que é bem bacana, que conforme o colegiado foi conhecendo mais esse lado, né, dos caminhos, né, do poder público, o colegiado começou também a querer fazer atividades, formações para entender mais. Então, além das reuniões das estratégias de incidência política, a gente fez muitas reuniões formativas, trazendo convidados que explicavam para a gente lei de transparência, orçamento. Então, isso foi bem importante, assim, porque são coisas que a gente não aprende, né? Que você vê, é tão importante na vida da gente, mas a gente não aprende, e aí quem conhece mais é quem acaba levando a melhor, porque conhece os caminhos. Né? Então também foi um momento bem bacana, assim, de a gente aprender os caminhos, de solucionar os problemas do bairro, assim. sim, inclusive, antes da questão da pandemia, o Anselmo, que participa das reuniões do plano de bairro, ele chegou a convidar a gente porque na semana que ia ter a reunião do plano de bairro, se não me engano, ia ter uma reunião sobre essa questão que você falou de orçamento, questões de orçamento municipais, como é que funciona, quais critérios utilizados dentro do escopo da prefeitura. Então, de certa forma, é interessante essa fala que você teve agora, porque o plano, ele de certa forma, instrumentalizou todo o território. Então, o pessoal, além de ter o ganho e a participação dentro do território como um ator de transformação local, ele sai com noções de direito sobre o território, noções de incentivo econômico no território, com questões matemáticas, com questões ambientais, que é um tema muito pontual dentro do La Pena, né? Porque ele está do lado é uma várzea do Rio Tietê. Então é interessante e ano passado vocês chegaram a publicar, né, fizeram uma publicação sobre o plano de bairro, que inclusive está aqui. Sim, essa publicação aconteceu porque quando a gente começou o processo, muitos bairros vieram procurar a gente para saber como que a gente estava fazendo. Então a gente percebeu que era uma informação relevante, porque realmente no plano diretor estratégico tem um parágrafo assim, Uhum, falando do que é para fazer no plano de bairro. Então não explica muito bem como você pode fazer, né, esse processo. Então a gente resolveu fazer um guia pensando nisso, né, como que a gente ajudava outros bairros a também trilharem esse caminho e conseguir as conquistas. Ah, que você tinha perguntado as conquistas. Então a gente conseguiu arrumar uma rua lá, que é a Roland Berrigan, que era uma rua que alagava também muito. A gente conseguiu o ecoponto agora. Aí, com energia comunitária, junto com o poder público, a gente conseguiu limpar o muro da escola, a gente conseguiu organizar duas praças. As ações de zeladoria também, que antes a gente não via no bairro, agora são frequentes. Né? Então, agora o bairro tem as ações de zeladoria, poda de árvore, calçada, arruma buraco, essas coisas que são frequentes que antes não existiam. E acho que tem mais coisas, mas não tô lembrando agora. Mas é isso, a gente tem várias. A gente conseguiu mesmo avançar em algumas questões. E acho que é a maior de todas que a gente está vendo agora, se dá certo ou não, é essa da requalificação das ruas que liga os equipamentos públicos do bairro. Né? Então a gente já mandou, né, para a prefeitura esses projetos e vamos ver se a gente consegue que a prefeitura faça a licitação e as obras comecem. Pensando muito mesmo na mobilidade do bairro, né, das pessoas que levam, enfim, os filhos para a escola, para a creche,
pensando muito que com a estação de trem, minha amiga falando, Uhum. e pensando muito na estação de trem, que acabou deixando o bairro mais carregado, né? Porque antes a gente não tinha a circulação das pessoas do bairro vizinho dentro do La Pena. Agora a gente tem a circulação das pessoas do bairro vizinho adentrando La Pena por conta da estação de trem. Então a gente teve aumento de fluxo numa rua estreita, numa rua que não comportava. Então todas essas mudanças são necessárias, que é aquilo que eu tinha falado no início, né? O bairro o território muda suas dinâmicas, então a gente precisa pensar um planejamento que acompanhe essas dinâmicas, né? E aí a gente tem, quando a gente fala de planejamento urbano, a gente tem que pensar isso, que cada local tem as suas especificidades, né? Tem muitas coisas similares, principalmente nos territórios de várzea, né? Mas tem muitas coisas que são específicas. Então, é importante um olhar do planejamento urbano para essas especificidades, né? Porque é muito comum a prefeitura, às vezes, pensar em soluções urbanas meio em grande escala, né? Que às vezes funcionam, mas às vezes não. Então, como que a gente testa se funciona ou não? Abrindo para participação. Porque eu falo que a participação ela é boa para os dois, é uma mão dupla, assim, porque ela é boa para os moradores, né, que conseguem se organizar e dizer o que realmente estão precisando. E é bom para o poder público, que consegue investir um dinheiro onde realmente é que as pessoas estão querendo. Né? Então, assim, é um investimento eficiente, porque realmente as pessoas estão querendo isso. Então, elas também vão reconhecer esse investimento do poder público como eficiente. Então, a gente tem eu chamo, né, de essa mão dupla, que é muito importante e que às vezes não tem, né? É muito comum, às vezes, a gente ter equipamentos públicos construídos em lugares e esse equipamento está vazio, Uhum. porque não era exatamente o tipo de equipamento que aquela população necessitava. Então, por isso que o poder público e a participação juntos são muito potentes, assim, muito potentes, inclusive, para os melhores investimentos, né? Para um investimento mais eficiente, para uma gestão mais eficiente. E, inclusive, se o pessoal que está acompanhando aqui a live quiser baixar a publicação, ela está disponibilizada dentro do site da Fundação TID de Setúbal. E ela é um ótimo guia para tanto o entendimento do que é o plano de bairro, e tem alguns trechos que dão algumas dicas de como formalizar o diagnóstico local, como ter a formação do colegiado, e tem os depoimentos do pessoal que participou do plano do Jardim La Pena dentro do colegiado, e pontuando também que o plano de bairro do Jardim La Pena foi uma experiência, foi a primeira experiência aprovada, né, dentro do plano diretor estratégico de 2014. Houveram outros planos de bairro, teve o plano de bairro de Perus, com o professor Cândido Malta, que acabou sendo arquivado o plano de bairro, e também tem o plano de bairro de Tapecerica da Serra, que foi o primeiro plano de bairro a ser construído. E ano passado houve uma mobilização para a construção do plano de Itaquera, só que devido à organização local e as questões do Covid, eu acredito que tenha parado o andamento da questão do plano de bairro, mas esse documento é muito importante porque muitos territórios têm esse potencial de construção do plano de bairro, e pautar essas necessidades no território, construção com a população local, um direito da população local exigir esse orçamento em detrimento de construção de equipamentos de saúde, de infraestruturas locais, de espaços públicos. E dentro do escopo do plano de bairro, ele tem isso de melhoria da drenagem local, melhoria da iluminação pública, de acessibilidade aos espaços no território, segurança. Então, eu acho que cabe o pessoal dar uma lidinha no livro, e também nos artigos que saíram mediante a construção do plano de bairro, que tem alguns artigos que
eu acredito na Mackenzie, tem alguns alunos que fizeram também um trabalho dentro do território do La Pena. Então, deixa eu ver, a gente tem mais 10 minutos. Se o pessoal quiser pontuar alguma pergunta com a Andrelissa sobre o plano de bairro ou alguma questão em específico, pode colocar no chat e a gente responde aqui. É só lembrar que também tem um plano de bairro do Jardim Piratininga, que é ali na Uhum. Penha, que eles também estão nessa construção. E a gente troca bastante experiências, que é isso que é bacana, né? Assim, como é um processo que ninguém sabe muito bem como fazer, é muito importante essa troca também entre os bairros. Então, Sim. construir pontos com outros bairros, discutir, é bem importante num processo assim. E também somar forças, né? Porque a gente até estava tentando se organizar numa frente de processos participativos para isso, para tentar lutar por orçamento. Enfim, a gente percebeu que é isso, assim, tem que juntar muita gente para conseguir fazer pressão, para conseguir Uhum. trazer as conquistas, né? E sobre o guia está no site, né, fundaçãotidsetúbal.org.br. Aí vocês vão lá na área de downloads, publicações, e aí tem lá. Tem 2 arquivos do plano de bairro, tá? Tem esse guia que o Denis mostrou, que é o que fala do processo, passo a passo, e tem o próprio documento do plano de bairro de Jardim La Pena, com todas as propostas, justificativas que o bairro fez. Então é bem interessante para quem quiser saber como foi feito o processo e como foi feito o documento, né? Para ter uma ideia de como consolida, né, as discussões da participação no documento. Sem perguntas? É, o- Só elogios? Obrigada, pessoal. eu acho que a gente pode encerrar. Um recado caso o pessoal tenha interesse em saber sobre os processos e a participação e dos planos de bairro e também entendimento de porque assim é confuso até dentro do ramo arquitetônico, plano diretor estratégico, projetos de intervenção urbana que é o PIL, que recentemente o pessoal tem construído em alguns outros territórios da cidade. E a Paula colocou, gostaria de saber o que ela daria de dicas para outros moradores que ainda não conhecem o trabalho, né? Uma das dicas é essa, né? De entrar no site, dar uma olhada no guia. Mas tem uma dica bem importante que eu dou, porque assim, eu trabalho na Fundação de Setúbal. Então, é uma fundação consolidada, está no território há muito tempo. Então, às vezes, outros bairros questionam um pouco a gente nesse sentido, né? Falar, mas o meu bairro não tem uma fundação de Setúbal para estar ajudando a gente no processo. E o que eu falo muito é de buscar ajuda, que não precisa ser uma fundação de Setúbal. Uma universidade, por exemplo, pode ser um apoio, né? Outras organizações. O que eu falo é que a gente tem que ter alguns perfis para conduzir esse processo de mobilização. Então, um perfil animador, que pode ser uma organização, pode ser uma escola, pode ser uma pessoa, né? Alguém que mantém o processo vivo. Que é isso, quando o negócio está diminuindo, vai lá chamar mais gente, alguém que mantém o processo vivo. A gente precisa de um perfil técnico, porque é isso, como a gente está falando de planejamento urbano, se eu falo que eu quero uma lombada, a prefeitura fala, não é lombada, é moderador de tráfego, sabe assim? Então, perfil técnico para fazer essas traduções, né, e para conseguir concretizar o que a gente está falando em projeto físico mesmo, porque a gente percebe que quando a gente chega nas secretarias com um desenho, um projeto, o olho brilha mais do que chegar só na fala. Então, é importante ter alguma coisa desenhada. Isso a gente percebeu que as universidades são super abertas. Então, assim, procurar uma universidade mais próxima, uma universidade que você confia. Aí a professora desenvolve isso junto com os alunos, vira um trabalho super importante para os alunos que vão estar cumprindo a função social da universidade e colabora com o bairro também. Então, uma dica que eu dou é essa. E um outro perfil, que é mais um perfil mediador, porque eu contei várias coisas boas, mas né, quando a gente está falando de juntar pessoas diferentes, né, de processos participativos, a gente precisa mediar um pouco o conflito de ideias, né? Porque nem sempre as pessoas vão
aceitar as ideias umas das outras, né? Às vezes vai ter alguma divergência. Então tem uma frase que eu falo sempre que é assim, como que a gente vai seguir nas convergências, né? Então vamos ver o que todo mundo acredita igual para a gente seguir e vamos pensar as estratégias para discutir o que diverge. Porque a gente não trava. Porque se focar muito só no que diverge, vai travar. Então precisa ter um perfil que consiga fazer essas mediações, entender o que o grupo está concordando e o que o grupo não está discordando, para conseguir fazer com que o grupo caminhe. Mesmo que ele não seja totalmente convergente, mas que ele consiga caminhar, porque já chegou uma época do plano de bairro, do colegiado, que ficou chato, porque as reuniões eram brigas, né? Então, assim, tinha pessoas que no meio da reunião falavam, não vou vir para ficar discutindo. E aí, quando aconteceu isso, a gente resolveu fazer combinados. Então, a gente fez um processo de combinados também participativo, cada um anotou numa cartelinha o que achava que precisava para a reunião dar certo. E a gente montou um banner com todas essas propostas pra gente. Isso tá no guia também. A gente colocou como sugestão fazer os combinados. E aí deu certo. Depois a gente fez os combinados, deu certo. Acho que são essas as dicas principais, assim. A gente está nos 5 últimos minutos da live. Aí, Andrelice, eu deixo em aberto se você quer dar um recado, uma sugestão ou alguma indicação. Não, eu quero, na verdade, ficar à disposição, né? Se alguém está pensando em fazer um trabalho como esse, ou quer entender um pouco mais, a gente está sempre à disposição na Fundação de Setúbal. Então, podem entrar em contato com a gente, depois que passar tudo isso, ir lá conhecer o território de perto, conhecer o colegiado. Enfim, é isso, assim, quero deixar realmente muito à disposição, porque a gente acredita muito nesse compartilhamento de experiências. Para a gente isso é muito rico e a gente acha que a gente só consegue, né, a Fundação de Setúbal ela tem uma missão de mudar, de reduzir as desigualdades. Então a gente acredita que e aí você vai falar, nossa, reduzir as desigualdades é um temão. Então a gente acredita que a gente só vai conseguir fazer isso dando a mão para as pessoas, estando junto com outras pessoas. Então, não é a Fundação de Setúbal sozinha que vai fazer isso. Então, a gente acredita muito nessa soma de forças mesmo, para a gente conseguir diminuir essas desigualdades, sobretudo nas periferias urbanas, né, que a gente sabe que por muito tempo ficaram muito invisíveis. Acho que é isso, Denis. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço a participação. E a troca de experiências é enriquecedor, você passar e expandir esse conhecimento que pode ser uma experiência para outros territórios na metrópole. E fica o convite, assim, eu também agradeço o pessoal que acompanhou a live. E ao longo, até domingo, a gente vai ter outras temáticas com a periferia. Inclusive o Thiago vai participar, que trabalha junto com a Andrelissa, em um dos temas que a gente vai pautar aqui sobre o Covid na periferia. E hoje mesmo, às 6 horas, a gente vai publicar o material aqui sobre a questão do meio ambiente com a professora Ana Paula Cury, que tem um laboratório dentro do território do Itaim Paulista, que é um bairro próximo ao Jardim La Pena, fica do lado do distrito de São Miguel Paulista. E então eu deixo o convite às 6 horas, vocês acompanharem aqui no IGTV, a gente vai fazer a postagem. E é isso, agradecer a todos, agradecer. A Andrelice já saiu. Inclusive a Fundação de Setúbal também, que tem participado das atividades com a gente, e é isso. Amanhã vai ter com o Remodelar, que é um escritório, uma assessoria técnica que trabalha com a Fortaleza, no Ceará, e a live vai ficar salva assim, Paula, aqui no IGTV. A gente vai fazer a postagem assim que encerrar aqui a transmissão. Então, é, vou encerrando aqui a live, agradeço a todos e fica de olho aqui no Instagram da cooperativa que até domingo tem outros materiais. Tchau, tchau.